Acho que ela quer falar do colérico. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Dani. Gente, um temperamento melancólico, muitas características positivas, mas também muitas características negativas, como todos os outros, né? Bom dia, Ana. Tudo bem? É interessante que a gente vai ontem à noite, na verdade. Muitas pessoas assim pediram os testes, né? E ontem à noite uma pessoa disse assim, mas vem cá, e se a gente for um pouco de cada temperamento? E sim, nós somos um pouco de cada temperamento. Um pouco do temperamento sanguíneo, um pouco do temperamento colérico, e assim vai. A gente sempre vai ter uma característica de a mais, né? De algum ou outro. E quando vai ser o nosso problema, né? Nosso problema é quando a gente não está equilibrado naquele momento. Diante de uma situação de estresse, a gente pode levar o nosso jeito de ser, de agir, pode ser de acordo com as fraquezas do temperamento. Então, esse aí é o problema. O que a gente precisa? Trabalhar isso. Então, saber conhecer os temperamentos nos ajuda a trabalhar essa forma de ser, esse jeito de ser, para sermos melhores, né? Bom dia, Kênia. Bom dia, meu amor. Érica, Maria Nilda, tudo bem com a senhora? Bom dia. Ai, peraí. O que eu fiz aqui? Nada. É que ainda bem que a internet cedinha ela é bem eficaz, né, gente? Porque mais tarde não dá muito. É tantas coisas do temperamento melancólico que hoje eu até peguei o livro, porque eu falei, corro o risco de repente esquecer de alguma coisa. Gente, hoje eu tô no café e também tô no leitinho, um café cremoso. Olha que delícia. Eu ganhei ontem esse café, acho que vocês viram que eu postei. Eu cheguei ontem, né, à tardezinha da clínica e tinha esse café pra mim aqui. É maravilhoso. Nossa, é bom demais. E agora eu falei, gente, vou tomar esse café com leite também, porque eu amo. Eu vou falar tanto que leite não é para adulto, né? Leite é para bezerro. Mas eu vou falar uma coisa. Eu amo leite. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Eu amo leite. Tem uma vez, é interessante essa questão do leite, a pessoa fala, você sabia que leite faz mal? Que leite mata a gente? E tal, e tal? Eu falei assim, você sabia que a Coca-Cola também faz isso? E você sabia que se a gente colocar um osso de galinha dentro de um copo de leite de um dia para o outro, no outro dia ele vai amanhecer do mesmo jeito. E se a gente colocar um pedaço de osso dentro de um copo de Coca-Cola de um dia para o outro, ele vai esfarelar? Aí eu falei assim, você gosta de Coca-Cola? A pessoa, eu gosto. Eu falei, então deixa eu com o meu leitinho, que eu acho que eu tô mais protegida com o meu leite do que com a Coca-Cola, né? Então, eu não gosto de Coca-Cola, então tá tudo certo. Mas eu amo leite, gente. Bom dia, Maxwell, Liquinha. Bom dia, Lilica. É isso? Bom dia. Olá, tudo jóia, Rosa? Ana, nossa, quanta honra, Ana. Olha só. Isso mesmo, eu vi que você fez um comentário. Tô aqui já com um cafezinho de novo. Então vamos lá pro temperamento melancólico. Gente, eu acredito que não vai dar para eu falar das combinações dos temperamentos, mas se amanhã na live, que amanhã vai ter a live, a gente vai encerrar esse tema todo sobre os temperamentos com o Padre Erivelto. Então ele vai estar nos ajudando também como mudar esse comportamento em Deus. Então, como temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Porque às vezes o que a gente corre o risco? Da gente conhecer sobre os temperamentos e falar assim, mas é porque eu sou desse jeito. Eu sou assim, eu sei que o temperamento, por exemplo, melancólico, é um temperamento sentimental, tem um sentimento profundo, dramático, mas apesar de ser introvertido. Então, às vezes ele fala assim, mas é porque eu sou assim, eu sou melancólico e tipo, sou assim, pronto, né? Ele se autodetermina daquele jeito, sem a possibilidade de mudança. E que, na verdade, todos nós podemos ser transformados, mudados, se nós assim o desejarmos. E o Padre Erivelto vai nos dizer transformar essa mudança através do poder do Espírito Santo. Como é o melancólico? Então vamos lá. Como é o melancólico, né? O senhor melancólico. A pessoa melancólica, ela é classificada geralmente como uma pessoa muito analítica. É aquela pessoa que ela analisa
vamos imaginar que ela trabalha no financeiro, ela já pega um relatório financeiro, ela já vai no detalhe, ela percebe detalhes que os outros temperamentos não percebem. Por exemplo, trabalhar juntos, um temperamento melancólico e colérico, quando eles se unem para trabalhar, vai dar muito certo, vai dar muito certo. Por quê? Porque um é analítico, se reconhecem isso que eles podem somar, né? Porque é o oposto dos temperamentos. Assim como o sanguíneo e o fleumático também se bicam, né? Também se opõem. Agora vocês percebem quanto não sofre também uma pessoa que às vezes tem os dois temperamentos, melancólico e colérico, juntos. O que isso acontece? Juntos, mais destacados, né? São mais destacados. Às vezes tem uma briga interna muito grande, porque uma parte não quer aceitar a outra parte. E o remédio para tudo isso é a aceitação, é a autoaceitação, que vai acontecer, que é a transformação, que nesse momento acontece a transformação, se tem a aceitação. E esse temperamento melancólico, que é analítico, ele é dado muito para quê? Para as coisas científicas, para estudar, para ver e profundamente. Ele é muito perfeccionista. Então, nessa busca pela perfeição, também tem um lado que ele sofre muito, porque ele não se perdoa se ele erra. Então, é uma pessoa muito perfeccionista, introvertido em alguns pontos, mas porém, em algumas vezes ele tem um pico às vezes ele é até chamado de bipolar, porque às vezes ele tem pontos de alegria, picos de alegria e tal, e outras vezes ele se dá ao embotamento, à tristeza, e quando ele se dá nessa tristeza, se ele é provocado, ele é uma pessoa até hostil, então ele corre o risco de ser hostil por conta dessa tristeza que é embotada ali dentro. Geralmente por conta da autocobrança. Então é uma pessoa que se cobra muito, melancólico. Ele tem essa autocobrança muito grande. Mas é um temperamento também que quando ele não é de muitos amigos, é de poucos amigos. Só que esse temperamento que é de poucos amigos, ele também vai no sentido assim, olha, como ele tem essa fidelidade, ele busca essa perfeição, ele vai fazer de tudo, né, na lealdade dele com essa amizade, para não decepcionar a pessoa. Então ele vai estar sempre fazendo o máximo que ele pode. Imagine uma casa que tem um fleumático, que é um melancólico ali. Imagine a mãe que é melancólica, ou um dos dois, né? Mãe ou pai, o comportamento não vai ser muito diferente. Que é um melancólico, que é mais voltado. Ele vai querer fazer as coisas ali para os filhos, para a esposa, o máximo possível. Só que nesse máximo possível é ótimo? Sim, é ótimo. Só que como ele tem também no ponto fraco o egocentrismo, o ego muito grande, tudo ele acha que está em volta dele. Então, se acontece uma situação de dificuldade, se alguém fala uma palavra, ele acha que a pessoa já está olhando para ele e já é em relação a ele. O ruim da situação, o culpado da situação é ele. Então, se reconhecendo aí desse jeito, gente... Mas e esse temperamento, então, ele é muito digno de confiança, porque ele vai fazer de tudo para nunca decepcionar alguém. E se ele decepciona alguém, é como se fosse a morte para ele. No sentido porque, se ele busca essa perfeição, imagina se alguém que é perfeito pode fazer alguma coisa errada. Então, essa busca, esse ego é muito grande, então precisa trabalhar essa questão do ego. Outros pontos positivos dele, né? Ele é uma pessoa que tem muito, esse é dado às leituras, ele gosta de arte, de música mais clássica, música, tipo assim, é um nerd, sabe assim na escola, quando a gente tem um nerd ali, e que ele é aquele carinha que chega, aquele menino ou a menina que chega de óculos ali, estuda, é aquele. Então ele tem muito, às vezes o sanguíneo, então com ele, gente, tem muito embate. Só que ele pode, se ele for também sanguíneo e melancólico, vai acontecer que eles também vão se dar muito bem. Porque ele pode ser extrovertido, mas cauteloso. Ele vai ter as duas, se ele nesse caso, de ponto forte, vai ser um cauteloso extrovertido. Apesar de ser muito falante, também vai falar com cautela, com prudência. Então veja só, como que o sanguíneo com o melancólico se dariam muito bem. Só que também, por exemplo, num relacionamento, se tem ali um sanguíneo e o outro é melancólico,
O melancólico vai querer, sempre vai ser aquela pessoa que vai ser aqui, o sentimental das situações, apesar de que os dois têm sentimentos aflorados. Só que o sanguíneo vai falar desses sentimentos e às vezes ele vai enfiar os pés pelas mãos. E aí, o melancólico, como ele acha que tudo é pra ele não vai perdoar tão fácil assim. Porque ele vai remoer essa tristeza, esse momento que o outro fez com ele, de uma forma tão profunda, e ele vai ficar ali dentro daquele momento muito tempo. Ele vai ficar remoendo aquele momento. Corre isso, gente, ele vai ser assim, fadado a ser desse jeito de comportamento? Não, são características e que isso pode acontecer de uma forma séria. Tanto é dos temperamentos que corre sérios riscos de gerar transtornos mentais nesse sentido de, por conta de toda essa tristeza, por conta da busca dessa perfeição, de não se aceitar se erra, de ficar isso remoendo ali dentro e não conseguir trabalhar muitas vezes isso, porque por conta do ego que é muito grande. Bom dia, Girlene. Neuza, bom dia. Ah, Dona Maria, bom, está tudo certo por aí. Que bom que tá. Tati, bom dia. Monique, gente, o pessoal do Japão acordando cedo, que delícia. Ah, cedo nada, né? Você me falou que aí quer dizer, já é a noite aí, já vai ser de noite aí, né? Alexandre que tá aqui também, Fernanda que tá aqui também. E reconhecer esse melancólico em casa eu falo na família, bom dia, Terezinha que tá aqui também. Gente, tem bastante gente, já colocaram, eu disparei a falar aqui, nem olhei os comentários. A Ana disse, minha irmã me chama de bipolar. Desde que eu me entendo por gente. Não, então deve ter esse melancólico aí então, Ana. Um pouco, né? Esse melancólico destacado. E é uma pessoa que vai estar ali com seus sentimentos. Então ela passa momentos de silêncio, que ele gosta de contemplar. É uma pessoa dada à contemplação. Por exemplo, se a gente vai nos santos da Igreja Católica, Santa Terezinha, por exemplo, era uma santa profunda. Você estuda sobre Santa Terezinha, ela é muito profunda. E ela tem essa profundidade, essa profundeza dentro de si. De buscar esse interno, sabe? De se conhecer, de olhar para dentro. Isso trabalhado, uma pessoa assim, ela tem um potencial muito grande. Então, e é uma pessoa que também muito analisa, sabe das coisas. Dentro de uma empresa, nos projetos, essa pessoa, ela é uma pessoa, um ótimo, excelente funcionário, porque ele é muito leal. Ele nunca vai querer decepcionar alguém. Como parceira, ele não vai ser dado a traição de jeito nenhum, porque o ponto dele se ele tem isso forte, né? O ponto dele é o quê? É ser leal, porque ele é uma pessoa que jamais vai decepcionar o outro. Então por conta disso, ele vai trazer também as coisas muito para ele, no sentido assim, olha, o peso, alguma situação de problema em casa, dentro de uma casa ou no trabalho, ele que vai se sacrificar. Ele vai ser o mártir da situação, ele se coloca naquele lugar. E isso, para ele tem, é mais ou menos assim, ele sente um certo prazer nesse martírio. Não é masoquista não, mas ele sente um certo prazer de ser assim. Porque ele acha que é bonito, sabe? Assim, o doar a vida. Mas, nesse sentido, isso ele pode tanto para o bem, como também para as coisas ruins. Quando ele é dado uma pessoa eu faço isso para alguém, ele se valoriza. Ele gosta dessa valorização de que ele tá ali se doando. Eu estou aqui me matando, eu estou aqui doando e ninguém tá vendo isso. E o povo olha e fala assim, o sanguíneo, então, o colérico vai dizer, você fez isso porque você quis, ninguém pediu, mas ele tem essa coisa de, é tudo eu aqui nessa casa, mais ou menos assim a linguagem de um senhor melancólico. Alguém fez não fez não, já tinha falado ali. De um senhor melancólico, lá no JP, no Japão, no JP, ai Andréia. Sim, lá é noite, eu tô aqui trocando, né? Então, ou seja, ele pode se tornar, com essa situação de trazer muitas coisas para si e
querer valorizar tanto o lado positivo. Então, se ele faz alguma coisa boa, se ele é junto com uma pessoa, por exemplo, se ele tem o temperamento melancólico e sanguíneo, ele vai querer falar das coisas que ele fez, né? Porque o sanguíneo é das conexões, esse lado sanguíneo. Então ele vai querer estar falando, só que também ele também vai estar, então vai ser um sanguíneo, um melancólico sanguíneo que vai se colocar mais acima, porque o ego dele é grande. Apesar de ser melancólico, tristonho, quietinho, mas é uma pessoa que gosta muito de ser valorizada. Todos nós gostamos. O melancólico, internamente, apesar de não falar, de não dizer, ele sofre se ele não é reconhecido. Agora, às vezes ele faz as coisas por conta porque ele é muito bom mesmo naquilo que ele faz, ele sempre vai buscar essa perfeição. Então, os cientistas, os grandes gênios, geralmente têm esse temperamento mais em destaque. Gente, isso aqui é muito bom. Ó, quem me deu esse café foi a Ju, da Café com Fé. É muito legal, ela tá fazendo esse café para vender. A Ana, acho que foi isso que você tinha perguntado, mas não deu para ir lá responder, Ana. Ela tá fazendo para vender. Então ele prevê problemas onde as outros não veem. Então ele é uma pessoa, como ele é voltado para o negativo, ele é uma pessoa mais pessimista também. Então ponto negativo, ponto fraco dele é uma pessoa pessimista. Mas em outro ponto, ele também prevê coisas que os outros, como o colérico, por exemplo, e o sanguíneo que disparam e vão fazer as coisas que precisam ser feitas, ele é aquele que vai olhar as falhas. Então o olhar dele está voltado para esse negativo, para a falha. Por quê? Ele sabe fazer certo. Ele sabe porque ele é uma pessoa que estuda muito, ele se aprofunda nos temas, ele se aprofunda nas leituras, é voltado para a leitura, para livros. Então ele por isso esse destaque com genialidade. Quando ele se quer fazer alguma coisa, ele quer ser sempre o melhor naquilo que ele vai fazer. Só que ele cobra isso dos outros. Se é uma pessoa que tem ali na casa, ele vai cobrar essa perfeição de todo mundo, porque ele não vai aceitar que o outro seja menos. Muitos relacionamentos, o Tim fala isso no livro dele, né? O Tim, quem é o Tim? Gente, eu tô íntima dele, né? É desse livro. O Tim LaHaye, ele fala o seguinte, que muitos temperamentos que são onde ou o homem ou a mulher é melancólica, eles terminam por não aceitar a fraqueza dos outros, do seu parceiro. Porque ele tem uma idealização, ele idealiza o homem ideal, ele idealiza a mulher ideal. E tem alguém perfeito, gente? Tem alguém assim que tipo assim, só Deus é perfeito. Então esse egocentrismo dele, no sentido de buscar sempre essa melhora, ele não aceita que os outros errem. Então um dos pontos fracos dele, que pode tornar ele uma pessoa muito solitária, é não aceitar que as pessoas são falíveis. Essa busca pela perfeição, de achar que ele quer sempre ser. E inconscientemente, de alguma forma, ele quer ser melhor que os outros. Porque se ele é o gênio, ele vai ter o destaque. É uma forma como ele tem para se colocar, ou seja, o meu lugar no mundo. Sendo muito, muito assim, não sei se vocês estão me entendendo. Alguém aí se identifica dessa forma? Conhece pessoas assim? Eu conheço. A Ana disse que hora ela tá rindo e hora ela tá chorando. Ô Ana, mas o melhor de tudo disso, Ana, eu achei o máximo aqui agora, o teu comentário. O melhor de tudo disso, gente, é quando a gente conhece e a gente pode mudar isso. Porque se a gente não sabe isso são... Eu, por exemplo, quando eu descobri que... o melancólico, então, ele é uma pessoa dramática e interna, né? Então, a pupila dos olhos dele sempre vai ser muito maiores, assim, um pouco mais dilatadas não, maiores. Por quê? Por conta, a pupila, a parte preta, né? Essa partinha, não a pequenininha, mas a maior. Vai ser, por quê? Porque o drama chegou ali e parou. Então, é uma pessoa dramática, sentimental,
Não é muito dado a flexibilidade, não tem muita mudança, apesar de ser essa pessoa interna, estudiosa e tudo, mas não é dada muita mudança. É muito crítico, então ele sempre vai estar criticando os outros, reclama das pessoas. Ele olha, se ele sai dirigindo no trânsito, ele vai falar sempre, ele vai ter um comentário. Então, ou seja, ele vai entrar dentro do carro, já vai falar assim, nossa, mas olha como fulano faz errado, olha como ciclano faz errado. Então, é uma pessoa que aponta os erros dos outros e se ajunto, às vezes ele é quieto, não fala, se ele é mais só um melancólico destacado, ele não vai falar, mas ele critica isso. E nessa crítica de ponto fraco, ele sofre muito com isso. Então ele olha a injustiça do mundo, as injustiças, se ele tem um caráter, né, ali leal e tal, e a moralidade dele é voltada para ter uma moralidade alta, ele não vai aceitar muito essas injustiças. Então sofre muito com as situações. Por isso, como ele sofre, olha só, ele erra agora no presente e outra pessoa erra com ele agora, ele volta muito para o passado, para pensar no momento em que deu tudo certo, nos momentos em que as coisas eram melhores e esquece esse presente. E aí ele vai idealizar um futuro. Na idealização do futuro, ele pode ficar ali no mundo do meio que das ideias. Corre esse risco. Então, é como se o presente vai passando. E aquilo que ele precisa fazer no presente, que é onde ele tem o controle de mudança, às vezes passa batido e não consegue mudar. É um dos pontos que mais afeta o comportamento dramático, afeta o comportamento do melancólico. Gente do céu, é tanto temperamento. Ainda bem que só são 4, né? Porque senão aqui eu ia estar fazendo uma farofa pantaneira, né? Que tem tudo dentro, mistura tudo ali e vamos fazer e põe a farinha ainda, né? Ele acha que tudo diz respeito a ele, né? Então é um dos pontos que mais afeta o melancólico. Então se acontece uma situação e a pessoa chega e falou alguma coisa, como o ego é grande, é muito grande, ele vai achar que aquela pessoa está apontando para ele. Alguém cochichou, criança, então se é cochicha, vai falar assim, estão falando de mim. Então sempre ele vai achar que as coisas estão relacionadas a ele. O que a gente precisa acreditar nesse momento? Nem sempre é sobre você. A gente ouve muito falar essa expressão. Nem sempre é sobre você. Então aceitar isso e olhar para si nesse momento como eu tenho meu lugar no mundo e todo mundo tem. Mas ele quer sempre ser o destaque. Porque ele gosta de ser esse destaque, ou ele tem, no caso, quando ele tá muito bem, ele vai ser aquela pessoa que tá ali na perfeição, perfeito, porque de alguma forma o fazer perfeito, levando agora para os comportamentos inconscientes que a gente vai realizando, e qual é a intenção inconsciente que às vezes está por trás, é de receber elogios, de ser uma pessoa que está ali, ser reconhecida por aquilo que faz. Então, ele não é que gosta de mostrar o que faz, mas ele sempre vai ter esse destaque, se ele faz bem feito. E se ele tá junto, se ele é melancólico e sanguíneo, ou melancólico e colérico, ele vai fazer questão de falar. Ele vai fazer questão de dizer, por exemplo, chega aqui e faça o meu café. Eu digo, gente, experimenta. Tá. O que vocês acharam? Eu fico ali esperando a resposta, porque eu quero uma resposta boa. E se a pessoa não faz nenhum comentário, ela vai achar que é com ela. Puxa vida, mas a pessoa não deu nem moral pra mim. Essa pessoa, nossa, mas a gente faz as coisas porque ele vai fazer de tudo pra agradar o outro também, no sentido, assim como ele é o sanguíneo faz, mas ele faz isso esperando esse retorno de investimento, vamos dizer assim, né? A Flavinha. Parece que os lados negativos dos temperamentos me regem. Lembrei daquela música, de uma música que tem, mas deixa pra lá. Caramba, quero mudar isso, quero mais dos pontos positivos. Como posso fazer isso, Lu? Flávia, conhecer os seus pontos positivos, porque vamos imaginar, tudo que eu tenho falta, eu tenho uma referência. Então, se a gente não, por isso, pedir, eu tô levando isso agora pro lado cristão, pedir ao Espírito Santo de Deus que realmente venha moldar os nossos temperamentos. E a percepção, a tomada de consciência é a chave para a mudança acontecer. Então, se você toma consciência agora, se você toma consciência desses pontos fracos, puxa vida,
Saber que não é tudo comigo. Saber que as coisas, que quando tem ali uma pessoa que é colérica, menina, pensa se um colérico e um melancólico, ele vai olhar e falar assim, nossa, que drama. Ele não tem paciência. O colérico não vai ter paciência com o melancólico, porque ele não vai aguentar todo o drama que o melancólico faz. Porque ele quer realmente resolver as coisas. Ele, assim como o colérico não pensa nos detalhes e o melancólico pensa muito nos detalhes, numa situação de conflito, o melancólico vai querer, tipo assim, vamos discutir a relação. Numa questão de relacionamento. Vamos discutir a relação. O colérico não quer discutir, ele quer, tá, você tá certo? Tá, você tá errado? Tá, pronto, vamos pra frente. Agora, se tem um temperamento melancólico ali grande, também alto, em alta, esse ele vai querer fazer, ele vai querer acontecer, e vamos, como é que a gente vai fazer? E fica remoendo naquela situação, por quê? Porque ele eleva muito esse sofrimento. Ele eleva, tudo dele é muito aflorado nesse sentido, não para fora, mas internamente, mas ele quer fazer e acontecer. Então imagine uma pessoa o dia inteiro falando daquela situação problemática. O outro não vai aguentar. E por isso que os relacionamentos terminam, conforme o Tim fala. Ele exige essa perfeição dos outros, ele tem essa exigência e muitas vezes 90% desses motivos, quando se acaba um relacionamento, ele não aceita os pontos fracos das pessoas, do parceiro ou da parceira que está com ele. Então ele vai terminar o relacionamento porque ele acha que a pessoa não é merecedora não, ela não tem mudança. Por achar que ele faz as coisas certas. Pode ser. Aonde no rosto a gente percebe isso? Nos olhos, no nariz também, nariz mais largo, né? Aqui ele é mais larguinho, no sentido do jeito dele fazer é o certo. Então ele pode até ouvir os outros vão falar com ele, mas ele vai fazer certo, ou seja, os outros vão sair, ele vai lá e vai fazer as coisas. Não é muito de queixo para frente, como é determinado, de ir e fazer impulsivo. Por quê? Porque ele tem esse lado analítico, ele é muito de processo, muito de passo a passo. Não é tão metódico como o fleumático, mas ele é do passo a passo, de analisar muito os detalhes, da percepção. Então, uma pessoa muito detalhista, no caso, ele vai gostar, se é uma mulher que gosta de cuidar da casa, dos detalhes da casa, e gente... Ah, tá. Essa blusa maravilhosa, Jane. Gente, olha que zux dos meus filhos, né? Eu tinha que dar uma moral pra ele, uma valorizada pra eles também, né? Dos meus meninos, a zux, viu? Então eles é que fazem. E agora tá saindo a nova coleção deles já também, viu? Depois vai ter postagens por aí. Aí a gente vai... Aí quem que são os modelos? Os povo daqui de casa, né? Então, falei, se minha mãe, se fosse um dos meus irmãos na época, se fosse um de a gente ia ter modelo assim pro ano inteiro. Todo dia tem um modelo diferente, né? Nós somos em 7 em casa, né? 7 irmãos. Aqui em casa são 3 irmãos, então e o pai e a mãe também é modelo nesse momento. Então a gente faz propaganda também, viu, Giane? Então fazer o que, Flavinha? Olhar, perceber o ponto fraco e se trabalhar, e se policiando. Então, é muito crítico? Pede um apoio para alguém. Gente, olha, eu sei que eu sou muito crítica. Como eu posso fazer diferente? Da mesma forma que você pode criticar o outro, você também é criticado. E quanto mais você vê defeitos nos outros, significa também que você tem muitos defeitos. E eu falo do outro aquilo que eu reconheço. Então, quem critica quer comprar ou quer vender, de alguma forma. Não sei se te ajuda, Flávia. Eu entendo. A Alessandra tá aqui também. Bom dia, Alessandra. Jane, 7 tipos de medo quando ela fala dos sinais que a pessoa dá. Tá. Não entendi. Dos sinais como? Do rosto, da estrutura, Giane? É isso? Gente, não é que eu saia aí falando... Quando eu fiz esse curso... Aí tem uma pergunta aqui. Ai, gente, olha só. A Luciane, qual seria... Gente, você acredita que às vezes eu deixava essas perguntas? Deixa eu ver se eu... Aqui. Quais seriam as profissões mais ligadas para o melancólico fleumático? O melancólico, por exemplo, ele vai ter profissões ligadas à análise. Então, se dá muito bem como contador, né? No caso, um contador... eu conheço um, assim, contador... Porque ele é mais ali interno, ele gosta mais sozinho. Então, ele não é uma pessoa que vai ser de relações públicas, não. Então, ele vai ser... E o fleumático, ele vai ser esse diplomata mais interno.
porque ele trabalha na diplomacia, é político, é uma pessoa mais conselheiro. Então, o fleumático, ele é aquela pessoa que tem as palavras certas para conversar. Então, se ele é uma pessoa, vamos imaginar um psicólogo, né, na minha profissão, um psicólogo fleumático melancólico, melancólico fleumático. Ele vai ser aquela pessoa que ele é mais conservador, no sentido, talvez ele vai ser mais conservador? Acho que sim. Só que um conservador que vai investigar muito uma situação, porque ele vai querer ajudar de qualquer forma aquele cliente dele. Então, é dado a isso, é dado aos números, a coisas com números, que mais, Juan? Porque ele ele é conselheiro, então ele vai saber ouvir bastante, ouvir dele. Então, o melancólico, dado as artes, a música, gosta muito disso, porque é uma pessoa muito profunda. Então, tudo que ele for fazer, e se ele se colocar à disposição, vai sair muito bem feito. Mesmo que não seja um ponto forte para ele, porque ele vai ser. Só que ele precisa fazer, né? Não sei se eu te respondo. Agora deixa eu ver outras perguntas aqui. A Gilene faz uma pergunta. Acredito que a probabilidade de acerto é 99%. Com o autoconhecimento vem o alto. Isso mesmo, a Gilene falou isso também. Quando nós acertamos... Agora eu não sei como é que eu saí daqui, gente. Gente, essa aqui foi a caixinha que ela mandou ontem. Não sei. Eu acho que é aqui. Gente, sumiu aqui. Então vamos lá. Ver mais algumas, se tem algumas perguntas aqui. Entendo, sim, obrigada, né? A Humberto colocou ali azul. Bom dia, Elisane. Padre Jonathan, bom dia. A Ana tá aqui também. 7 tipos de medo, você falou, né? Então, vai acontecer algumas situações que eu saio por aí, quando eu falei, né? Que às vezes quando eu fiz o treinamento da estrutura-função, é claro, eu treinava. Então, eu ficava, gente, o que será que essa pessoa, qual é o tipo de personalidade, o comportamento? Então, a estrutura-função fala muito do comportamento e a congruência, só que está muito ligado também ao temperamento das pessoas. A gente vai perceber o melancólico, pouco destaque de protuberância no queixo, ele vai ter muito, se ele é só melancólico, ele provavelmente não vai ter a estrutura da mandíbula muito destacada, porque aí esse destaque geralmente é uma pessoa mais colérica, mas isso pode ir mudando com o tempo. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou assim, e já fez o teste, ou já se olhou há 10 anos atrás. Gente, pode fazer de novo, porque vai ser diferente, porque nós vamos mudando com o tempo. A gente nós não somos seres estagnados, que não tem, por pequena que seja essa mudança, vai acontecer. Eu disse para vocês, quando há uns 8 anos atrás, eu era o sanguíneo só, tipo assim, só um sanguíneo na vida, né? Era só o sangue de Jesus, né? Pra ter misericórdia de mim. Porque era muita impulsividade, era mais, muita coisa, era tudo muito no sentido de falante, já sou falante demais. Mas eu sei que hoje eu tenho essa fala com mais sabedoria, mais pontualidade nas questões de determinação, de organização, um pouco. Detalhes, vou aprender. O meu lado fleumático, ele precisa ser mais trabalhado nos pontos positivos. Então, se você fez, alguém me perguntou assim ontem, né? Se eu fiz os testes e deu muito parecido um com o outro, significa que eu sou o quê? Isso tá certo? É equilíbrio? Só que você tem destaque de todos os temperamentos. Então, ora você pode ser de um jeito, ora você pode ser de outro. É uma dupla personalidade, tripla, quádrupla? Não, é o jeito de ser. Oi, meu amor, tá interno a isso aí. Então, também, além dos pontos fortes, tem os pontos fracos. Então, são pontos que você vai precisar ir se trabalhando. E esse autoconhecimento, alguém dizia, na verdade não foi alguém. Sabe esses robôs? A gente tem aqui, quando a gente coloca na internet, caixinha de perguntas, eu até fiz isso esses dias, né? Tem algumas empresas que pagam seguidores, compram seguidores, e tem muita empresa que faz isso na internet, no Instagram. E eles vão, para poder conseguir seguidores, nas caixinhas e colocam respostas. Só que são respostas, às vezes, assim, totalmente aleatórias.
Aleatório. E ali alguém me mandou assim, que autoconhecimento não tem nada a ver. Tipo assim, que o papo, tipo, esse papo, né, de autoconhecimento. Só que a pessoa que pensa desse jeito, provavelmente eu já tive a percepção, deve ser um colérico, só que é um robô, né? Se fosse uma pessoa, eu sei que é um robô falando aquilo ali. Um robô que é um programa que vai responder essas caixinhas. Então ele fica entrando nos stories das pessoas para ver se tem uma caixinha ali para ele poder comentar. E aí quando ele comenta, eu vou olhar o perfil, às vezes a pessoa vai olhar o perfil do outro e você acaba seguindo a pessoa. Mas é um jeito que hoje ninguém, acho que a maioria das pessoas não cai nessa, né? Mas se bem que tem aí, é porque acho que ainda acontece das pessoas caírem, tipo assim, vamos seguir, vai achar que tem alguém ali comentando, ai, como é legal o seu perfil, mas não é verdade, isso é robô que tá fazendo, né? Então, esse autoconhecimento, essa pessoa dizia, né, mas era um robô. Mas o autoconhecimento é o que vai nos levar à mudança e à transformação. E aceitar esses pontos fracos é um momento de você ter misericórdia para com você e para com o outro também, porque se você não aceita os seus erros, uma questão, um ponto falho do melancólico é não aceitar que ele erra, e quando ele erra ele se martiriza muito. Não aceitar os seus erros significa que você também não vai aceitar os erros dos outros, e você pode ser cruel com os outros. Agora, ninguém tem o direito de ser cruel com os outros, né? Elisângela, né, diz assim: Lu, eu achei interessante o tema, mas não acompanhei tudo. Tu pode só dar uma pincelada nas diferenças do que você está referindo? Pois agora eu não entendi, Elisângela, qual é a diferença dos temperamentos? Não sei se é isso que você quer. Só que é o seguinte, todos os temperamentos sanguíneo, que foi segunda-feira eu falei sobre ele, tá no meu feed, tem uma live toda sobre ele. O sanguíneo, tem o do colérico, tem do fleumático. E hoje nós encerramos com o melancólico. Então eu fiz uma live de cada temperamento e depois você pode, não sei se é isso que você quer dizer, a diferença do que você vê, do que você está se referindo. Tá no IGTV e no YouTube. E tá no IGTV e também tá no YouTube. Gente, siga o meu canal do YouTube, tá? Siga o meu canal do YouTube para poder me dar mais seguidores. Eu tô doida para fazer. Né? Se inscrevam, né? Seguir, né? Mas eu acho que para seguir tem que escrever, não tem? Não. Como assim? Tem que escrever lá. Né? Se inscreva. Na verdade, a gente fala seguir aqui e lá a linguagem é você tem que se inscrever no canal. Porque eu quero ter mais seguidores lá para poder conseguir também fazer lives por lá. Se bem que se a gente não consegue lá, a gente vai por aqui, né? Mas é um canal, é mais um canal que tem ali, dá pra gente mandar, por exemplo, uma live de meia hora, 40 minutos, como é a nossa aqui. Aí consegue enviar todo o conteúdo para outras pessoas, né? Então, Elisângela, o colérico é a pessoa mais, com o próprio nome já vem, é aquela pessoa mais, né, prática, às vezes é considerado insensível. Então tem muitas características, pontos positivos e pontos negativos. Geralmente ele é dado a líder, a ser o líder, o dominador. O sanguíneo é uma pessoa de conexão, gosta muito de conectar com as pessoas e tal, mas pode não ser levado muito a sério e pode não levar as coisas a sério. Então ele corre o risco de se inscrever. Isso, obrigada, gente, se inscrevam, tá? Então ele corre o risco de não ser uma pessoa confiável, porque ele vai deixar como ele gosta muito de agradar os outros por conta dessa conexão sanguínea, então ele corre o risco de, tipo, macaco, pulo de galho em galho. Então não tem muita fidelidade nas amizades, então isso ele precisa se cuidar. O fleumático é uma pessoa analítica também, prática, mas no sentido de mais introvertido. O fleumático, o melancólico, que foi tudo isso que eu falei hoje, mais introvertido, muito profundo, uma dor profunda. Ele sempre é muito mais dado à tristeza. Não que ele seja só assim tristeza, mas ele é mais profundo. O mais sentimental de todos os outros temperamentos é o melancólico. Mas é um amigo muito fiel, porque ele vai querer sempre honrar com a sua palavra. Então, nós aprendermos com o melancólico, com um temperamento melancólico, é uma riqueza muito grande, é uma forma muito grande de crescimento. Então eu posso aprender e mudar esses comportamentos. Como a Flavinha disse no início, né? E agora, o que eu faço? Eu tô com o lado errado, né? Só tô vendo os pontos fracos e potencializando esses pontos fracos. O autoconhecimento é a chave para nossa mudança acontecer. Porque se você não conhece, não sabe
que você pode ser diferente e a permissão para você ser diferente. Se permitir mudar, porque todos nós temos possibilidades de mudança, recursos internos ou externos, com apoio, com ajuda, e em Deus podemos ser diferentes. E amanhã, gente, na nossa live, vocês não percam a nossa live amanhã, às 5h48, que vai ser com o Padre Erivelto, e ele vai nos ajudar, então, a entender em Deus como transformar tudo isso e como ordenar os nossos temperamentos para o amor. Porque o amor pode transformar todas as coisas. Tá certo, gente? A Eva tá chegando e eu estou saindo agora. Depois vocês podem ver toda a live ali no IGTV, que vai estar gravadinha para vocês, tá bom? Eu encerro por aqui então a nossa live de hoje e deixo para vocês então, hoje, já ia falar se hoje eu tenho live, não, hoje eu tenho um treinamento à noite, mas não é live, né? É um treinamento que eu vou estar participando. Então, um beijo no coração, Deus abençoe o dia de vocês. E agora, depois eu vou fazer algumas esqueminhas de pontos fracos, os pontos mais principais dos temperamentos, e deixo aí no meu feed ou no story aqui para vocês depois verem, ou as pessoas que irão assistir, tá bom? Beijo. Ai, a foto! Gente, a foto. Lembrando que o pessoal que está repostando e convidando mais 2 para a live estão concorrendo à sessão, que vai ser segunda-feira que eu vou fazer o sorteio. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Oi, Cristina, um beijo para você. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.